O jornal 247 traz uma notícia sobre a comparação que o editorial do Estadão de São Paulo faz com Bolsonaro e Lula, e a editora do El País, ela faz uma crítica a essa comparação. Na verdade, Estadão e Folha de São Paulo são responsáveis por essa situação que nós vivemos hoje no Brasil, com o crescimento do fascismo. Se existe um grupo ou grupos que têm a responsabilidade direta nesse momento fascista que nós vivemos hoje, esse grupo chama-se mídia tradicional, que inclui Estadão, Folha de São Paulo e Globo. De modo que, infelizmente, se você quiser saber o que a direita pensa, você tem que acessar esses jornais até para que você possa fazer o contraponto. Observe que o editorial desses jornais, como o Estadão, não traz nenhuma contribuição para melhorar, para amenizar essa situação, porque ela continua na história da polarização e se colocando em cima do muro, como se fosse neutra, e que não tem nada de neutralidade. O jornal 247 diz o seguinte: a jornalista Carla Gimenez, editora do El País Brasil, usou as redes sociais para qualificar como uma vergonha o editorial do jornal Estado de São Paulo desta terça-feira, que compara o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Jair Bolsonaro. Por aí você já vê que é um absurdo essa comparação. Para a jornalista, após Bolsonaro provocar fuga de jornalista por temer agressão e avisar que vai armar a população, escrever este editorial é deprimente. Ainda segundo ela, o veículo de comunicação que apoiou o golpe parlamentar de 2016 possui parcela de culpa no crescimento do neofascismo no Brasil. E aí o jornal destaca o tweet da Carla Gimenez, que diz o seguinte: que vergonha, Estadão. Sua cria e leitora, ela diz o seguinte: sou cria e leitora dos repórteres fantásticos aí, mas após Bolsonaro provocar fuga de jornalistas por temer agressão e avisar que vai armar a população, escrever este editorial é deprimente. Não se eximam da sua parte neste latifúndio. E aí, a jornalista Carla Gimenez, ela tem toda a razão. Veja bem, ontem, os jornalões como Estadão, Globo e Folha de São Paulo finalmente decidiram não ficar mais na frente ali do cercadinho do Bolsonaro, que é uma palavra que cai muito bem essa história de cercadinho, porque o gado está do outro lado. Eles deixaram de ficar ali porque só tinha insultos e corriam até mesmo risco de vidas, risco de serem agredidos. Coisa que os jornais de esquerda já tinham feito há muito tempo, até para não dar palco para esse circo do Bolsonaro e para o seu gado. É importante saber que a Lava Jato, por exemplo, ela existiu principalmente a partir do Sérgio Moro como uma perseguição direta ao Partido dos Trabalhadores, à esquerda e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fato que foi consumado, inclusive, com a prisão do ex-presidente de maneira ilegal, porque nenhuma prova foi constatada de fato. Então, quando o Estadão faz esse editorial aqui, nascidos um para o outro, o que é que ele faz? Ele contribui mais ainda para a divisão, para a cinzanha, porque ele compara o presidente Lula com o Bolsonaro como se dois fossem fascistas, por exemplo. E o fascista, no caso, é o Jair Bolsonaro. Ele coloca, inclusive, de maneira intencional para confundir o leitor, que o presidente Lula, ele faz um elogio, inclusive, ao coronavírus,
as mortes do coronavírus para defender o Estado. Inclusive, o presidente Lula já se desculpou desse mal-entendido que foi intencionalmente colocado pelos jornalões. Então, essa comparação de Bolsonaro com Lula não faz o menor sentido, a não ser para a trupe fascista, a não ser para para a burguesia, na verdade, que defende um Estado mínimo. Por que o Estadão faz isso? Porque ele sabe que Lula ainda está muito vivo do ponto de vista político, embora os jornalões tenham feito o possível para acabar com ele. E sabe que tem que bater sempre na tecla, porque se não bater nessa tecla, não passa como verdade para a maioria dos incautos, dos imbecis. Portanto, esse editorial do Estadão é uma vergonha. Ele poderia muito bem considerar o que acontece no cercadinho do Bolsonaro e fazer uma crítica contundente contra a censura à imprensa, na verdade. Contra, inclusive, toda perseguição à imprensa. Enquanto isso, o jornalão Estadão resolve atacar o ex-presidente Lula. Ora, uma grande lição: se ataca o ex-presidente Lula é porque sabe que ele está vivíssimo e porque tem medo do seu crescimento e da sua influência. Por isso que tem sempre que bater na tecla. Como dizia, infelizmente, o nazista, o ministro da comunicação nazista, Goebbels, uma mentira contada muitas vezes passa a ser uma verdade. E, infelizmente, é essa verdade que o gado aceita, que as pessoas ignorantes aceitam. Portanto, está aí uma lição da ideologia conservadora do Estadão e dos grandes jornalões que não aceitam a participação democrática do Partido dos Trabalhadores, da esquerda, dos movimentos sociais de esquerda. Por isso que batem e batem de maneira muito feia, vergonhosa. Tem razão a jornalista Gimenez aqui, quando ela faz essa crítica a esse jornalão, a Carla Gimenez faz essa crítica. Inscreva-se no nosso canal, contribua com o nosso canal, divulgando, compartilhando os nossos vídeos. Acesse nossa playlist de sociologia, de política, de atualidades e muito mais. Até mais.